Olá, eu sou o Dr. Paulo Domênico Júnior, cirurgião plástico, e você está no Dose da Beleza. E eu sou a doutora Lilian Anami, doutora em odontologia, especialista em harmonização orofacial. Aqui a gente propõe um olhar criterioso sobre saúde e estética, sem cair em promessas vazias. E nesse episódio, a gente vai conversar sobre lipo-HD. É uma técnica de lipoaspiração que ressalta o contorno muscular e redefine o abdômen. Porque beleza também é definição, mas sempre com consciência, segurança e resultado natural. Tenho certeza que você é um excelente médico e explica tudo para sua paciente, mas isso não é o suficiente. Ter um prontuário impecável associado a um termo de consentimento livre, esclarecido, personalizado é o que vai te proteger juridicamente no futuro. E o Dose da Beleza conta com o apoio do escritório Ariane Vilas Boas, advocacia especializada em direito médico, referência no suporte jurídico para profissionais da saúde. Um respaldo jurídico como esse permite que a gente cuide com liberdade, dentro da lei e da ética. Agora aproveita para curtir o vídeo, comentar, sugerir temas ou convidados e bora para mais um episódio. Dose da Beleza, onde estética e saúde caminham juntos. Com o Dr. Paulo Domênico Júnior E doutora Lilian Anami. Para falar sobre esse tema, a gente convidou o Dr. Bruno Zimmermann, formado em medicina pela Fundação da Universidade Federal do Rio Grande, com residência médica em cirurgia geral no renomado Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Porto Alegre. Dr. Bruno possui especialização em cirurgia plástica no Hospital do Servidor Público Municipal de São Paulo e concentra seus estudos e práticas no contorno corporal e das mamas, tornando referência nas aplicações modernas como a lipo de alta definição, conhecida como a lipo-LAD. Brunão, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá? Vamos lá. Vamos começar com o contexto. A lipoaspiração é o procedimento cirúrgico mais realizado no mundo em 2023, com mais de 2,2 milhões de casos, segundo a Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica. E o Brasil corresponde por cerca de 300 mil casos dessa cirurgia. Dentro desse universo, a lipo-HD vem ganhando muito destaque, especialmente entre homens e mulheres que buscam contornos musculares, abdômen sarado e músculos definidos. Embora haja um aumento da procura, é fundamental entender que a lipo-HD não é substituto de dieta de academia. É um complemento técnico avançado requerendo avaliação criteriosa do cirurgião e do paciente. E hoje, então, vamos conversar com o Dr. Bruno Zimmermann, que é referência em técnicas de contorno corporal para entender as indicações, os riscos e as expectativas da lipo-HD. Bruno, nos últimos anos, a lipo-HD ganhou muito destaque. Para quem não sabe, a gente formou muito próximo, o Bruno é um ano na minha frente, a gente foi colega de residente. E naquela época, eu lembro que a lipo-HD estava conhecendo o mundo. E o Dr. Alfredo Royos, que talvez seja o pai da lipo-HD, ele fazia muitos casos e no começo era tido como uma técnica que criava corpos muito artificiais. E isso, lógico, vem melhorando com o tempo. Mas para a gente entender um pouco da definição para o público leigo, qual que é a diferença de uma lipo-HD para uma lipoaspiração convencional? Então, a lipo convencional, ela se preocupava mais em só tirar a gordura, né? Fazer a retirada de gordura localizada. O conceito da lipo HD foi de realçar os contornos musculares do paciente, trazer, de certa forma, uma certa naturalidade, né? O Dr. Alfredo Royos, ele começou fazendo só aqueles six-packs no abdômen. E a história que foi como evoluiu a lipo, para contar só rapidinho, a Men's Health foi fazer uma entrevista com ele e ele mostrou um monte de casos de abdômen e o repórter prestou atenção, ele achou que foi o máximo, né? Quando saiu a reportagem, o cara falou que era algo absurdo, né? Que paciente com six-packs e ginecomastia, braço grande. Acho que até tinha um termo que usaram que era fábrica de monstros, ou algo parecido, não foi? E daí ele se tocou que a lipoaspiração era algo que era tudo ou nada, você precisava trazer uma harmonia, né? Mesmo assim, ele sempre foi muito pro high definition, assim, fazer gominho em gordura, e isso nunca me agradou muito. Eu sempre me agradei sobre naturalidade. E naturalidade é um paciente que até demonstra certos contornos musculares. Não é nem a lipo tradicional, que ficava, por exemplo, um abdômen plano, porque a gente se preocupava só em baixar a gordura. Então baixava tudo 1 centímetro. A lipo, como a gente faz, como eu faço, mais de média definição, nunca fiz six packs mesmo, que eu acho que é artificial. A gente se preocupa em alguns contornos, linha média, semilunar, e baixar um pouquinho mais a gordura.
Mas o que evoluiu mesmo para trazer tanto número de cirurgias de lipoaspiração nos últimos anos, eu acredito que foi as tecnologias de retração de pele. Legal. Vamos falar um pouquinho depois. A gente vai falar um pouquinho sobre elas, né? Na tua experiência, qual é o perfil ideal de paciente para lipo HD? Até qual IMC, ou como é que você faz essa avaliação de indicação? Então, falando assim, em lipo HD mesmo, o melhor paciente é o paciente que está com MC baixo, né? O paciente que já está com uma dieta balanceada, que já está fazendo exercício físico. Esse paciente vai se beneficiar mais realmente de uma alta definição, né? Mas a maior parte dos meus pacientes são pacientes que só querem ficar bem com o corpo. Então, eu não me preocupo muito, claro que sem exageros, com o IMC mesmo. Me preocupo em mais baixar a gordura do paciente, do subcutâneo, fazer ela entender que ela precisa procurar outros profissionais para melhorar a condição física e manter o resultado. E é isso, não é mais a mamãezinha hoje, é o meu paciente chave, assim. Legal. Você falou uma coisa interessante, né? Quando a Lipo HD começou, era tal do six-pack, que é os quadradinhos, os gominhos aqui no abdômen. E isso foi evoluindo, e à medida que o tempo foi passando, percebeu-se que os outros contornos musculares, né, não só do abdômen, podiam ficar mais evidentes, né? A questão dos dorsais, a questão do contorno glúteo, tríceps, trapézio. Quais são as áreas do corpo que você mais costuma fazer a lipoaspiração junta, fora o abdômen, né? Com segurança e que traz bom resultado? Quando chega uma paciente para você, doutor, eu quero fazer uma lipo, eu quero ficar bonita com naturalidade. Fora o abdômen, o que é o mais comum você tratar também? Então, como eu estava falando, a lipo para mim, que é um conselho do Dr. Alfredo Royos, é tudo ou nada. Então, onde tiver gordura, eu vou lipar para trazer essa harmonia. Não tem como ficar com o abdômen bonito, as costas bonitas e o braço não tá bonito, a perna não tá bonita. Então, uma cirurgia de lipoaspiração, para mim, ela é 360. Então, a gente faz tudo. Eu faço tudo mesmo. Braço, coxas, culote, glúteo. Completa mesmo. Por isso é difícil essas associações de cirurgias. Normalmente, uma lipo dessa já me consome umas 7 horas de cirurgia. Então, é muito difícil eu associar uma prótese de mama, algum outro tipo de procedimento junto. Legal. Quando a gente fala sobre essa definição, isso não se mantém com o tempo se não tiver esforço do lado do paciente também, né? Como você aborda o paciente e com esses cuidados e esse acompanhamento para que ele tenha uma manutenção do resultado atingido pela cirurgia? Ótimo. Então, uma das coisas que eu mais perco tempo hoje nas minhas consultas são explicar a flacidez de pele, que atrapalha muito no resultado da cirurgia. Então, me preocupo explicando que o corpo tem camadas de flacidez, né? Camada muscular, subcutâneo e pele também. Explico que a lipoaspiração ela vai retirar a gordura, mas se o paciente aumentar de peso, vai ter gordura, né? Ou vai até... Porque a lipoaspiração ela vai retirar a maior parte da gordura e no meio disso vai criar algumas fibroses e cicatrizes. Então, se o paciente ainda inventa de engordar, engorda todo irregular. Então, eu explico esse tipo de coisa, que a cirurgia é uma cirurgia que não tem você fazer e não dá mais bola pro teu corpo. É uma mudança de estilo de vida. Você fazer uma cirurgia dessa, você tem que se focar para ficar bonito ao longo dos anos, senão realmente pode até ficar mais feio. É interessante essa questão do engordar depois da cirurgia. Saiu um estudo tem alguns anos que mostrava o seguinte: quando a paciente ela faz uma lipoaspiração, é retirada algumas células de gordura dessa paciente. E, geralmente, quando ela vai engordar, ela vai hipertrofiar outras células de gordura do corpo. E aí é muito comum ela engordar onde não foi tratado, que geralmente é aquela gordura visceral, que fica junto com o fígado, junto com o estômago. Ou seja, é mais perigoso em termos de saúde que ela engorde depois de ter feito uma lipo do que ela não tivesse feito. Então esse é um ponto muito importante que o Bruno falou. A cirurgia plástica ela é feita, mas ela tem que durar e a paciente tem que saber que a questão da saúde é de longo prazo. E não só perder o resultado, mas prejudicar a saúde dela também. Né? Sim. E Bruno, você falou uma coisa interessante, né? A gente viu uma era muito tecnológica. Eu lembro que quando chegou o Renuvion para o Brasil, acho que tem uns 4 anos, mais ou menos. 25.
Sim, mas o Renúvel chegou assim que você trouxe para cá, tem uns... Outubro de 20, 2020, isso. 5 anos, né? Eu lembro que você foi um dos primeiros, e eu lembro que o Renúvel, ele mudou muito a cirurgia de lipoaspiração por causa da questão da retração de pele. Só que a gente sabe que o jato de plasma não é a única tecnologia que pode ser utilizada. Tem a ultrassom, que eu sei que você usa, que é o Vaser, a gente tem radiofrequência. Explica um pouquinho o que são as principais tecnologias, por que é importante que se utilize elas, ou quando que você indica uma ou outra. Certo. Como a gente estava falando, a lipoaspiração hoje é um contexto geral do corpo, é um tudo ou nada. Até porque se engordar e não fizer o braço, a gordura começa maior no braço, né? Então, eu preciso, como eu vou fazer uma lipoaspiração completa numa paciente dessa, eu preciso evitar algum tipo de riscos, como sangramento, né? Então, desde o uso do ultrassom para infiltrar na camada correta, então hoje a gente faz uma cirurgia muito tecnológica. O ultrassom desde o início já para infiltrar esse paciente na camada de gordura correta. O ultrassom de 4ª geração que a gente já tá, que vai emulsificar essa gordura para ela já ficar soltinha, sair com menos traumatismo. Aí vamos usar o ultrassom com o vibrolipoaspirador para ir direto na camada profunda, porque a lipo bonita é na camada profunda da gordura e na camada superficial só em pontos esquemáticos, estratégicos para dar a definição, que seriam as linhas semilunares, linha média, definição no braço, mas o resto é lipo profundo. Então, com o uso do ultrassom, até na lipoaspiração, fazendo a lipo, você sabe que está na camada profunda, você não fica raspando face, músculo, então diminui o risco de sangramento. Então, você vê, já falei de ultrassom, já falei do ultrassom mesmo, da lipo ultrassônica, do Vaser, um vibrolipoaspirador, e depois vai vir o complemento, que é a retração de pele. Para retração de pele, a gente já teve vários no subcutâneo. Aí a gente divide a retração de pele em 2 camadas, né? A camada do subcutâneo, que é feita lá na cirurgia, com Renúvel, Argoplasma, Retraction, Quantum. E depois tem a camada da pele, que é a mais difícil, que é essa camada de fora, né? Da derme. Então, 100% dos pacientes a gente vai usar o ultrassom, o Vaser, o vibrolipoaspirador, e hoje a tecnologia que eu uso de retração é o Retraction. Legal. Se vai usar um Morpheus, um bioestimulador de colágeno, alguma coisa desse tipo na pele, aí depende da qualidade de pele do paciente. Paciente com muita estria, paciente que precisa melhorar a derme, aí vai envolver uma outra tecnologia. Mas se não, 100% dos pacientes vão usar essas 4 primeiras tecnologias. E uma curiosidade, isso para as pacientes que estão seguindo a gente, porque tenho certeza que também você recebe muita pergunta no Instagram, quanto custa uma cirurgia, quanto custa isso, qual que é a média de valores. Hoje, se um cirurgião quiser investir num ultrassom de 4ª geração, que é o Vaser, num vibrolipo, no aparelho de retração de pele, né? Só para os pacientes saberem quanto que custa uma cirurgia nesse ponto de adquirir, já passa de 1 milhão, né? Essas tecnologias que eu falei, somadas, 2,5 a 3 milhões já. Ou seja, só para fazer uma cirurgia, que antigamente a gente fazia com uma caixa de cânula com 5 mil reais, né? E um sonho. Então isso é importante porque para a cirurgia ser mais segura e ter um melhor resultado, tem que ter um investimento. Então, não existe cirurgia de lipoaspiração de alta definição com bom resultado, com segurança, barata. Porque as tecnologias, né, elas são investimento fora, lógico. É um investimento profissional, de carreira, né? Sim. Eu queria voltar nesse assunto que você falou, que eu acho que é muito interessante. Eu vejo isso no consultório, os pacientes com dúvidas sobre os tipos diferentes de flacidez do tecido subcutâneo e da pele. Você falou sobre o uso dessas tecnologias para retração de tecido. Eu queria que você falasse especificamente como age cada uma dessas tecnologias, seja no tecido de gordura, seja dentro da pele em si. Certo. Então, assim, basicamente, né, o nosso corpo tem 3 camadas de flacidez: muscular, subcutâneo e derme. Como que a gente trata músculo? Exercício físico, né? Não precisa a paciente ficar grande, forte, mas ela tem que ter tônus muscular. Então, o exercício físico, eu brinco,
Exercício físico sempre vai fazer parte da nossa receitinha de bolo de beleza. Ponto. Subcutâneo, normalmente é feito na cirurgia, com alguma tecnologia, ou os plasmas de retração, ou essas outras... O plasma também é uma radiofrequência, mas o retraction e o quantum é uma radiofrequência sem o gás. Ao meu ver, é uma tecnologia que traz um pós mais precoce, porque o gás incha muito as pacientes, e muito mais segura no quesito de algumas complicações, tá? Mas são tecnologias que vão agir aumentando a temperatura do subcutâneo e vão fazer a retração do colágeno das fibras septais que seguram a pele, né, do músculo, Como né? uma queimadura controlada. Perfeito, tá? E na pele, a pele é o mais difícil de todos, que eu até brinco com as pacientes também. Fala bem, você só perde uma lipo se você engordar, mas a pele sempre vai envelhecer. Então você vai gastar. É que nem salão. Você vai ter que fazer ultraformer, bioestimulador de colágeno a vida inteira. Claro que é uma escolha da paciente. Mas hoje a gente consegue parar no tempo. Sim. Uma paciente faz uma cirurgia, digamos com 45, ela rejuvenesce o corpo para 35. Ela não volta para 20, mas ela consegue rejuvenescer o corpo para 35. Mas se ela continuar investindo na pele dela, ela com 50 tem cara de 40 e corpo de 40, entendeu? Então esse cuidado, ele sempre vai existir. Claro que isso depende do quanto a paciente se cobra com o próprio corpo, né? Perfeito, perfeito. Mas é isso. E Bruno, pensando um pouquinho assim, você falou da cirurgia, né, e que as tecnologias, elas vieram para dar mais segurança, tá? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica fala que numa lipoaspiração deve-se tirar de 5 a 7% do peso corporal, e isso do sobrenadante. Então, o que é isso? É de gordura mesmo, né? Tudo que sai no frasco, né? É de gordura. Mas eu costumo brincar que, assim, para mim importa muito mais o que está além da gordura. Então, se saiu bastante gordura e soro, beleza. Se saiu gordura e muito sangue, aí a gente tem que se preocupar um pouco mais. E como você mesmo disse, as tecnologias elas vêm para sangrar menos, ajudar em relação a isso. Mas, como toda cirurgia, pode ter intercorrência, pode ter complicação. O que a paciente tem que saber e ser avisada na consulta médica do que, assim, não que seja frequente, mas que pode acontecer nessas cirurgias? Então, ao meu ver, assim, a maior evolução para a segurança atualmente é o uso do ultrassom para a cirurgia inteira, não só para os enxertos. Isso aí trouxe muita segurança no quesito de sangramentos. Porque a lipoaspiração é uma cirurgia de superfície, né? Então a gente trabalha embaixo da pele e na gordura, não é nada intracavitário, nem nada. Então, teoricamente, seria uma cirurgia super segura. Mas a gente sabe que, eventualmente, principalmente em mãos de não especialistas, ocorreram algumas complicações, perfurações, esse tipo de coisa. Então, com o uso do ultrassom, eu consigo dizer que é quase impossível você ter uma complicação dessa, como uma perfuração, alguma coisa. Então, o que eu mais explico para a paciente é na questão do sangramento. Ela tem que parar algumas medicações que aumentam o sangramento e que durante a cirurgia, se houver algum tipo de sangramento a mais, a gente vai interromper a cirurgia no meio. Sim. Porque a segurança é em primeiro lugar. Mas eu nunca precisei Que isso acontecesse. que acontecesse. Outra coisa que a paciente precisa saber, que é muito raro, que nas minhas mãos é 1 ou 2 casos no ano, no máximo, que dependendo de como acabar a hemoglobina dela no final da cirurgia, para ela ter um pós-operatório mais tranquilo, evitar tonturas, tudo vai haver uma transfusão de sangue. Mas é muito raro com o uso dessas tecnologias, né? Desde os cuidados com o uso do ultrassom, assim. Hoje minha cirurgia ela é muito limpa, assim, é bem bacana, assim, de ver, assim. E é interessante, como toda cirurgia, a gente conversou de outros podcasts aqui, eu brinco, né, que a gente tem que acertar de primeira, porque uma segunda, uma terceira, aumenta a fibrose, aumenta o risco de complicação. Então, de repente, alguém que queira fazer uma lipoaspiração agora, né, e de repente faça alguma cirurgia que não tem toda essa tecnologia, e depois procura o Bruno para fazer, já vai ter chance maior de sangrar. Sim. Já vai ter chance maior de complicação, porque aí esse corpo, a anatomia já foi mudada e tem mais fibrose. Com certeza.
Quando a gente fala, ok, a paciente passou pelo procedimento agora e vem o pós, que cuidados ela precisa ter para diminuir a chance de retração, ou manter essa definição, ou atingir o resultado de uma forma mais breve? Como é o pós da lipo HD e o que muda em relação à lipo comum? Se é que muda. Assim, ao meu ver, uma coisa de cuidado, assim, que realmente faz muita diferença, eu achava que era meio balela, assim, mas é muito diferente. O intraoperatório, questões até de sangramento, e com certeza o pós-operatório resultado é a inflamação corporal. Paciente que está inflamado sangra mais, incha mais, pós-operatório difícil e chega num resultado muito mais demorado, assim, demora para aparecer, se aparece também. Então hoje a maioria dos pacientes são muito preparados para desinflamar o corpo, evitar glúten, lactose, que eu achava que era bobagem, mas é verdade. O paciente que está bem preparado, ele consegue ter um resultado muito mais rápido, ele desincha mais rápido, então aparece o resultado, ele fica mais feliz, menos ansioso, né? Sim. E a retração de pele é uma coisa que depende de algumas coisas, né? Idade, cigarro, estrias, quem tem estria assim é muito ruim para retração de pele, né? Mas a inflamação corporal, porque se o paciente está com o corpo inflamado, ele vai fazer menos formação de colágeno. Entendi. E um público que a gente vê que cresceu muito na lipoaspiração é o público masculino, né? A gente vê que é uma cirurgia que tem se procurado mais, né? Homens que se importam, que estão na academia, que de repente querem uma definição um pouco maior. Hoje, você tem esse público masculino te procurando também? Ele é uma porcentagem que vem crescendo no seu consultório? Como que você enxerga a lipo de definição para esse público? Não, vem crescendo, como tudo, homem vai... Hoje, na nossa era, o homem se cuida mais, né? E o homem é o melhor paciente, né, para nós, porque o homem tem testosterona, então tem muita massa magra, vai cicatrizar mais rápido e tem uma melhor retração de pele, menos estria. Então, para lipo HD, o paciente padrão ouro mesmo é o masculino, não é o feminino. Legal, bacana. Interessante. Quanto tempo dura o contorno conquistado com a lipo HD? Você diz o resultado cirúrgico? O resultado. Então, o resultado, teoricamente, é para sempre. Você tirou a gordura e o paciente só perde o resultado se ele engordar. O que pode acontecer com o passar dos anos, vira a flacidez do envelhecimento, e quem tem a flacidez já diminui, né? A pele está grudada no músculo, a definição. Mas pode ver, principalmente para tudo que é a favor da gravidade. Por exemplo, uma abdominoplastia, para sempre. Você puxou para baixo. Um lifting de mama vai ceder. A gravidade sempre vai puxar para baixo. Então a lipo é a retirada de gordura. Onde o paciente tiver mais flacidez, talvez tenha um resultado a menos. Por exemplo, tem flacidez nas coxas, as coxas pesam. Então talvez não durem tanto. Sim. Mas se tem uma pele firme, boa na barriga, nas costas, no braço, só vai perder a cirurgia se engordar. Ótimo. A gente está nesse meio onde tudo se divulga na internet, a gente tem acesso a muitas imagens de corpos de outras pessoas e tal. Como você orienta um paciente que chega ao teu consultório pedindo algo específico? Sei lá, o abdômen da Virgínia, o glúteo da fulana de tal. Como que você cuida dessa parte de expectativa e preparo dessa paciente? Não, legal. Assim, primeiro que eu sempre falo a verdade, né? Por exemplo, a Virgínia, que é uma sombra nos consultórios, né? A guria tem 20 e poucos anos, se cuida pra caramba e ela não tem resultado nenhum mais de lipo HD. Ela tá seca. Então, ela tá seca, aparece os músculos dela, aquilo não é resultado de lipo, né? Mas uma coisa que eu sempre, quando acaba a consulta, eu peço pros pacientes é assim, ó, gostou do orçamento? Vai fazer a cirurgia, você vai me mandar fotos do que você acha bonito. De abdômen, de glúteo. Por quê? Não é que você vai ficar igual a ninguém, mas a gente tem inspirações. E dessa forma, eu também pego quem tá fora na expectativa. Porque se a paciente vai fazer uma abdominoplastia e manda a barriga da Virgínia, eu tenho que chamar ela para conversar de novo e dizer, ó, teu caso não é assim. Entendeu? Então o paciente tem uma mama
que vai fazer uma redutora, sai 1 quilo de cada lado, e que é o peito de uma menina que era zerada, que põe 200 de prótese e aquela bolota, nunca vai acontecer. Eu faço isso também, eu faço muita cirurgia de mama, e recentemente teve um caso, um paciente jovem, que eu ia para uma prótese de mama, ficou muito bom, só que quando ela mandou as fotos que ela gostava, essa paciente era alta, mas devia ter uns 28% de gordura corporal. E todas as fotos que ela mandou eram de mulheres que tinham 16% de gordura corporal. Então, eu convoquei ela, era nova, né? Convoquei ela com a mãe no consultório e falei, olha, eu tenho certeza que vai ficar lindo o seu resultado, mas o seu corpo não é igual dessas mulheres. Talvez se você perder 10 quilos de gordura, e eu não acho que você tem que perder, porque você está com um corpo bonito, né? Você vai ficar com um resultado parecido, mas tem que pensar o seguinte, o aumento da gordura corporal não é só no braço, é na região do colo, então tudo isso importa bastante também. Essa definição não vai acontecer, né? Legal. Ótimo papo, Dr. Bruno. A gente está indo para a nossa fase final e a gente tem alguns quadros aqui no podcast. O primeiro deles é para a gente entender como foi a evolução da cirurgia plástica, da lipoaspiração nesses últimos tempos, no que diz respeito à alta definição. O que se fazia no passado dentro da técnica de lipoaspiração e que hoje já caiu em desuso, não se faz mais? O que se fazia e hoje não se faz mais. Então, a técnica era lipoaspirar, né? O que mudou foi lipoaspirar com mais segurança, com essas tecnologias. Eu acho, na minha opinião, um absurdo alguém fazer uma cirurgia sem o uso das tecnologias, porque elas vieram para melhorar e trazer mais segurança. Então, mas o que se fazia e não se faz mais... É que acho que tem muita coisa que se fazia, que se continua se fazendo e não deveria se fazer, né? Então, talvez, assim, grandes lipoaspirações em consultório com anestesia local, né? Acho que a gente vê ainda acontecendo, mas não deveria, né? Isso é uma boa. Não tem como, eu posso afirmar, não tem como ficar boa uma lipoaspiração em consultório. Por quê? A lipoaspiração bonita, que dá menos fibrose, menos flacidez, menos complicações... ela é no tecido profundo da gordura. E o tecido profundo da gordura, você não consegue fazer no consultório, porque fica perto dos músculos, da aponeurose, o paciente sente muita dor, entendeu? Agora, essas hidrolipas, essas coisas, é o que mais dá complicação, porque a pele fica fina, a gordura superficial, dá fibrose e daí dá aquelas irregularidades que vocês costumam ver. E eles têm umas táticas, né? Que eles tiram uma foto do antes, depois que eles infiltram o soro fisiológico com anestésico, então tá tudo inchado, e tiram uma foto depois que tirou a gordura, mas muito desse soro saiu também. Então é um jogo de imagens. Bruno, a gente tem um outro quadro que é o faria e não faria. Então você vai falar como se fosse paciente, mas com o seu conhecimento técnico. O que você faria ou jamais faria pensando em ter um corpo bem definido, em termos de cirurgia? Eu já fiz, né? 3 vezes lipo HD. 3 vezes? Mas Por que eu fiz 3? Porque a primeira não foi bem sucedida. Não fiz com um colega que realmente entregou o trabalho, e as 2 outras foram para corrigir a primeira, né? Mas eu sou super fã de cirurgia, eu tenho várias cirurgias, eu tenho prótese de queixo, bichectomia, orelha de abano, fiz 3 lipos. E o que precisar fazer, eu vou fazer. Tô pensando em levantar um pouquinho aqui a sobrancelha. A prótese de queixo eu tava junto. Eu participei dessa cirurgia aí. Implante capilar, eu acho que a cirurgia, assim, a autoestima muda muito, tudo, né? Então, hoje, procurando profissionais atualizados, fazendo em hospitais de referência, eu acho que é muito seguro e não tem por que a pessoa... Eu falo para as pacientes, você acha que eu faço lipo agora? Eu quero ter filho daqui 5 anos. Bem, é uma escolha tua, mas a vida é o hoje. Você nem sabe onde você vai estar daqui 5 anos, né? E lipo eu sempre indico antes de gestação. Por quê? Porque todas as pacientes que sentam no meu consultório dizem que já tiveram 3 filhos e querem fazer uma lipo, eu já penso assim, é abdômen, né? Quando eu vou ver o corpo, as mulheres quase não têm pele. E daí, é que eu fiz uma lipo com 18 anos, porque a pele fica mais elástica depois da lipo e é mais difícil de ter estrias na gestação. Isso eu notei, então eu sempre indico.
Agora, uma cirurgia mamária, dependendo, né? Eu quero engravidar ano que vem, vai rasgar dinheiro, né? Geralmente, pra mama, eu falo assim, ó, você pensa em engravidar nos próximos 1 ou 2 anos? Se a resposta for sim, eu falo, então, não vamos te operar, né? Porque eu falo assim, até ficar bom o resultado, você vai engravidar. E não é nem que você, às vezes, com certeza vai perder o resultado, mas pode, né? Então, tem que focar num tempinho para aproveitar, né? Tem que aproveitar. Agora a gente vai para o dose única. Eu vou te propor 5 situações clínicas e eu queria uma resposta ou uma conduta tua. Tipo uma pergunta, uma resposta, assim. Paciente com gordura localizada, mas com pouca definição muscular, pouca massa muscular. O que fazer? Aí eu opero com enxertos musculares e mando para o nutrólogo se o paciente quer definição, né? Justamente vai querer ir para academia, querer evoluir, então mando para o nutrólogo para melhorar a massa magra ainda e né, para academia para melhorar o resultado. Eu opero. E paciente que oscila muito de peso? Assim, eu opero, não deixo de operar, mas eu explico tudo. Que se engordar depois da cirurgia, provavelmente pode ter vai engordar de forma irregular. Às vezes o paciente ganha, como o Paulo falou, muito visceral, então fica todo sequinho na pele, mas com aquela barriguinha de tonel, assim. Isso é feio, entendeu? Então, assim, o paciente, ele tem a escolha de querer fazer um procedimento que, se eu acho que vai ficar bonito, isso que eu queria dizer antes, perguntou do MC. Eu nem tenho balança no meu consultório. Eu olho e se eu acho que vai ficar bonito, eu indico. Por exemplo, eu já fiz uma guria de 27 anos com a pele muito boa, não tinha uma estria, assim, pele muito boa. E eu fiz uma lipo de 11 litros nela e ficou com um resultado mágico. Agora, às vezes, você vai fazer uma lipo de 3 litros e a paciente é cheia de estria, não vai ficar bom. Entendeu? Eu costumo brincar com as pacientes que eu falo assim, bodybuilder não sabe o peso. Ele olha pro espelho e fala se tá bom ou não tá. Então eu falo que é verdade. Eu tenho uma bioimpedância no consultório, mas eu falo assim, mas o mais importante é você olhar no espelho e estar satisfeita. E aí a gente vai entender se a gente consegue ou não atingir o resultado, né? Sim. Meu terceiro caso é parecido com isso. Um paciente que tem uma flacidez moderada, mas que não deseja a cicatriz de uma abdominoplastia, por exemplo. Então, eu tenho muita conversa com os pacientes. Por exemplo, hoje eu até brinco. Eu devo fazer uma abdominoplastia o ano inteiro. O resto tudo é mini abdômen, porque eu sou muito adepto da naturalidade. E naturalidade envolve até um pouquinho de flacidez. Então eu explico para o paciente, com mini abdômen eu consigo que você fique com o próprio umbigo, mas provavelmente tem um pouquinho de umbigo triste, mas você não vai ter aquele abdômen de abdominoplastia. Você quer? Você aceita isso? E um mini sempre pode virar um abdômen também. Agora, às vezes, já fazer um abdômen de cara... Acho que tem a ver também com a idade do paciente, né? O público que cada um atende. Tudo. Então, assim, eu acho que o segredo, ao meu ver, de você ter um consultório mais tranquilo, com os resultados dos pacientes felizes, é de conversar. Então, ninguém é Deus, eu falo, ninguém é Deus. Eu faço o meu melhor, mas eu dependo de você e dependo da tua cicatrização. Mas, ao meu ver... eu acho que a cirurgia vai te beneficiar. Ou, se eu achar que não, ao meu ver, eu acho que essa cirurgia não vai te beneficiar, né? Mas o que mais tem, como o padrão do meu paciente hoje é a mamãezinha, com 2 filhos já, que é a vez dela se cuidar, todo mundo tem flacidez, né? E as tecnologias melhoraram muitos resultados, mas elas não são milagrosas. Então tem que explicar isso bem. Sim. Porque tem muito paciente que tem uma ideia fantasiosa de resultado, né? E falando em ideia fantasiosa, e aquele paciente que quer um resultado rápido? Tem que viajar, tem um congresso, ele tem festa, assim, eu quero operar daqui 2, 3 meses, eu vou para Cancún. Esse tipo de paciente, normalmente eu explico e se quer assim, eu não opero, né? Eu explico, não vai estar pronto. Sim. Eu sou bem sincerão, assim, tem pacientes que até não gostam. Mas eu aprendi com esses anos todos que tem pacientes que são nossos, pacientes que não é pra gente, entendeu? E eu, graças a Deus, já tenho
deixa eu ver, 11 anos que eu acabei a plástica, mas, e graças a Deus nunca tive nenhum problema jurídico, nem nada, porque eu explico bastante para os pacientes e tô com eles. Mesmo quando a gente tem mau resultado, eu resolvo. Eu falo, eu resolvo. Mas paciente que quer algo assim para jato, já é um paciente problema. Ele vai trazer problema. Em algum momento vai ter problema. Ele vai trazer problema. Então eu já até tento, de alguma forma, dificultar, né? Porque é muito difícil você dizer não. Sim. Você tem que dizer que você não sabe fazer aquela cirurgia ou... Mas se disser que não quero te operar, que eu já falei uma vez, foi a maior confusão. A mulher foi falar mal de mim no Google, não sei o que. Último ponto, cicatrização e uso de faixa. Como é a orientação? Quanto tempo? O uso é por 24 horas ao dia? Como funciona isso? Tudo depende muito também da qualidade da pele da paciente, mas como uma regra geral, é 2 meses, 24 horas... Só tira pro banho. Claro que depois de 20 dias de cirurgia, tudo ocorrendo bem, eu começo a deixar o paciente tirar para começar a se exercitar novamente, não se exercitar de faixa, né? Pro paciente que quer sair para namorar com o marido, com a esposa, então eu deixo tirar um pouquinho. Mas a princípio é 60 dias, 24 horas até para dormir e mais 30 dias durante o dia para desmamar. Ótimo. Muito bom. Brunão, último quadro, chama Por Trás do Carimbo. E aí conta pra gente aí o que você faz fora do consultório. Quem que é o Dr. Bruno, um hobby, uma paixão, alguma coisa que quem tá vendo a gente agora não conhece. Então, o meu maior hobby hoje em dia é um happy hour, assim. Eu gosto de sair, nem que seja pra conversar e ver o movimento na rua, assim. Então, eu e minha mulher, eu praticamente saio de domingo a domingo, vou num restaurante para jantar, ver um movimentozinho. E eu sou meio viciado em trabalho, assim. Sim. Então, se tiver cirurgia sábado e domingo, eu faço e gosto. E vou na academia, né? Cuidar também do corpo, sim, até para ter condições de fazer essas cirurgias que exigem são muito cansativas, do corpo, né? Teve uma época que eu tinha muita dor no ombro, então comecei a fazer personal, fortalecer os músculos, aí passou isso, né? Mas é isso, meu hobby maior eu brinco, é ver gente, é sair na rua e ver gente. Muito bom. Obrigada pela conversa. Obrigado. Esse episódio mostrou pra gente que Lipo HD é uma escultura personalizada, quando feita com técnica, realismo e respeito ao corpo. E com escolhas informadas e acompanhamento sério, o contorno corporal pode ser harmônico e ficar muito bonito. Aproveita para seguir a gente no Instagram, @Dose da Beleza, e acompanhe por lá os bastidores do que rola aqui nos nossos episódios semanais. E inscreva-se no nosso canal no YouTube, que toda semana tem episódios novos. A gente se vê no próximo episódio de Dose da Beleza. Até lá!